Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você está escutando o nosso podcast, ou está vendo aqui esse vídeo no YouTube, mas mais uma vez você está no podcast do Patrimônio Preservado, onde eu trago profissionais do planejamento patrimonial e planejamento sucessório de todo o Brasil, para que você tenha um pouco mais de conhecimento sobre planejamento patrimonial e planejamento sucessório, em outros lugares, inclusive, para você entender como isso é possível não só aonde você mora, mas também no Brasil inteiro, com profissionais sérios, profissionais dedicados. E hoje eu tenho o prazer de trazer a doutora Deise, que ela é de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A gente vai conversar um pouquinho sobre planejamento patrimonial e planejamento tributário lá no Sul. Seja muito bem-vinda, doutora Deise. É um prazer enorme ter você aqui. É a primeira vez, eu estava conversando antes de você entrar, que é a primeira vez que a gente recebe aqui um advogado do Sul para conversar conosco. Enfim, eu queria que primeiro você se apresente para a gente, presente para os nossos ouvintes aí, pessoa do maior calibre, um doce de pessoa. Tenho certeza que vocês vão adorar a conversa que a gente vai ter agora. Muito obrigada por tão generosas palavras para me receber aqui, doutor Alex, meu grande amigo e parceiro aí dessa caminhada no planejamento patrimonial e sucessório que a gente tem trabalhado aí nos últimos anos, né? Alex, então vou me apresentar para o teu público, né? Eu sou advogada aqui no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, mais especificamente, próximo da região metropolitana, ou incluída na região metropolitana, estou a 30 quilômetros de Porto Alegre, e tenho trilhado esse caminho do planejamento patrimonial. Antes disso, trabalhei muito e trabalho ainda com sucessão, com o direito das famílias, né? E isso me deu um lastro para ingressar nesse novo nicho do direito, né? Onde a gente pode ajudar tantas famílias aí a evitar o inventário, organizar seu patrimônio, né? Tudo isso, eu sempre digo assim, evitar o inventário, evitar tudo o máximo que a gente pode evitar do inventário, né, doutor? É claro que alguma coisa sempre fica para trás e a gente não tem a expectativa que seja diferente, mas ajudar as famílias a organizar seu patrimônio e evitar aquele custo maior no processo de inventário, evitar o descontrole, as brigas e tudo mais que vem junto com esse famigerado processo de inventário, né? E aqui no Rio Grande do Sul, então, faço o meu trabalho e também, além fronteiras, obviamente, né? A gente consegue também levar o nosso trabalho. E lembrando que todos os contatos da doutora Deise vão estar na descrição do áudio do podcast no Spotify e na descrição aqui do vídeo do YouTube. Se você é de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, dessa região aí, e quer bater um papo com a doutora Deise, fazer uma sessão de viabilidade, falar sobre a sua família e seu patrimônio, não perca essa oportunidade. Todos os contatos dela vão estar aqui, telefone, e-mail, redes sociais. Acompanhe as redes sociais dela. Ela, como eu, nós temos uma veia educacional muito grande nessa questão aí do planejamento, porque ainda é um assunto que as pessoas não conhecem a aplicabilidade para a própria vida. Hoje esse assunto está um pouco mais em moda, então as pessoas já ouviram falar, planejamento patrimonial, planejamento sucessório. Agora, aonde isso se aplica para você, aonde isso é importante para você, é importante que você converse com um profissional gabaritado. E aí na área do sul do país, poucos profissionais são tão gabaritados quanto a doutora Deise. Dizer nisso, assim, como é que é essa seara aí do planejamento aí no Rio Grande do Sul? É tão complicado como aqui no Rio de Janeiro? Não é? É um pouco mais simples? Como é que é a coisa aí? Como é que ela está sendo encaminhada para aí? Na verdade, a gente precisa trabalhar muito e conhecer toda essa gama de possibilidades que a gente tem quando trabalha com o planejamento, né, Alex? A gente sabe que não basta a gente conhecer um caminho, a gente tem que conhecer vários caminhos, né, para trazer para o nosso cliente a melhor solução, né? Claro, sempre pautando pela legalidade. E aqui no Rio Grande do Sul, na verdade, a gente encontra algumas dificuldades em benefícios, né? Num primeiro momento. É claro que quando se tem conhecimento de outras técnicas,
aliadas, a gente consegue trazer uma solução também aqui para o gaúcho, né? Mas quando se fala em Secretaria de Fazenda, quando se fala no ITCD, aqui ITCD, eu acho que no Rio de Janeiro é ITCMD, né, Isso, Alex? isso. Aqui é o ITCD, né, e ele tem várias nomenclaturas aí na nossa federação. Quando a gente fala de ITCD, a nossa fazenda, a nossa Secretaria de Fazenda, ela cobra de mão grande, vamos dizer assim, né? Ela vai no patrimônio líquido da empresa atualizado. Então, ela vai pelo valor de mercado do patrimônio, né? Que está sendo objeto da pejotização e da doação de cotas ou daquilo que se tem como solução para se evitar um inventário futuro e para se trazer benefícios fiscais e tributários, né? É claro que com muito estudo e com muito foco, a gente vem descobrindo novas técnicas, vem aplicando novas técnicas para trazer um benefício, né, para as nossas famílias, para aqueles clientes que nos procuram, que é o que tu deve estar fazendo aí no Rio de Janeiro também, né, Alex? Exato. A gente está sempre procurando técnicas mais avançadas para poder burlar essa ânsia tributante aí, seja do município, seja do estado, que vai dilapidar muito o patrimônio da família. Que isso é uma coisa que as pessoas normalmente não sabem. O quanto o patrimônio dela vai diminuir se ela deixar que a família enfrente o inventário. Que isso é um foco nosso, tanto meu quanto seu, de explicar isso para as pessoas, de que, olha, você realmente não tem problema. Porque, enfim, o patrimônio já é seu, você já pagou, você já está fruindo, já está utilizando. Agora, se você deixar para passar esse patrimônio para sua família através do inventário, a sua família vai ter muito problema. Provavelmente, dependendo da situação, até acaba baixando a classe social, porque não vai ter como manter os custos daquele processo. Aí, em Novo Hamburgo, provavelmente é a mesma coisa. Com certeza é a mesma coisa, né? E eu sempre tenho, o que eu tenho dito, né? Uma família, às vezes, ou o patrimônio de uma família, ele não supera 2 eventos morte, né? Porque tamanha é o lastro que se deixa no caminho, né? O lastro financeiro para pagar todo o custo do processo, seja com as despesas de custas judiciais, custas cartorárias, registro, advogado, taxa, emolumentos e o maior de todos, que é o tributo, né? Então, quando a gente chega ali, a gente pode falar sem medo de errar, que a gente está falando de uma perda patrimonial de 20% a 40%, a depender do que acontece naquela família, né? Se vai ter um desgaste maior com litígios e conflitos para aquele patrimônio, se nós estamos falando de a falta de poder aquisitivo de bancar esse inventário e ter que se vender patrimônio para poder bancar o inventário. Então, são vários os fatores que levam a essa perda patrimonial. E a gente, em vida, né, pode evitar tudo isso, né? Quando a gente faz uma sucessão planejada, a gente evita essa perda, né? É claro que vai ter um investimento, que a gente vai ter que investir e antecipar para que os nossos filhos lá no futuro não tenham que passar por isso. Então, na verdade, é bem aquilo que tu estava dizendo, né? Os patriarcas, os titulares do patrimônio, eles não precisam disso. Eles, inclusive, já fizeram muito quando se preocuparam em construir patrimônio, né? Na nossa cultura, a gente constrói patrimônio por muitas questões, né? Entre o nosso conforto, o nosso status, a cultura do ter e achar que isso é tranquilidade, e também o prover para os nossos filhos. Então, a gente pensa, estamos construindo aí um legado para deixar para os nossos filhos, que vão deixar para os filhos deles, e assim por diante. E, na verdade, a gente hoje sabe, né, que não é assim que funciona, né? Porque esse patrimônio que era para se perpetuar e aumentar de geração por geração, ele não chega muitas vezes à segunda geração, cada vez está mais difícil, né, de se adquirir, e de adquirir porque também não se ganha, mas a remuneração também é diferente, o custo de vida é outro, então a gente não tem mais esse patrimônio lastreado de geração para geração,
até porque se paga para essa transmissão. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma piadinha que fala, né, que aqui no Rio de Janeiro é muito comum você ver avô rico, pai nobre e neto pobre, porque eles vão deixando o patrimônio se enrolar em inventários consecutivos. Quando chega na segunda geração dessa família, já não tem mais nada. Ele já não esse patrimônio que sustentou a primeira geração todinha não sustenta a segunda nem a terceira. E uma coisa que também a gente enfrenta muito aqui, que é uma coisa relativamente recente, é a inabilidade para fazer essa gestão patrimonial. Muitas das vezes, quando a gente começa a fazer um trabalho de planejamento patrimonial, a gente acaba tendo que tangenciar também essas questões de, vamos criar o sistema, preservar o patrimônio para sustentar essa família, mas quem vai tocar o sistema? E aí você acaba entrando em questões de governança corporativa, governança familiar, que também é uma coisa que a pessoa que tem muito patrimônio normalmente não conhece. Ela acha, por exemplo, que o filho ou o neto vai ter a mesma habilidade que ela teve para criar aquele patrimônio e normalmente não tem. Normalmente não tem esse tino. E o planejamento também auxilia muito nisso, na parte de governança, porque você acaba não só fazendo o planejamento, mas também dando uma organizada no patrimônio da pessoa. Né? Não sei como é que você tem visto isso aí no teu estado. Eu sempre digo que quando se faz planejamento patrimonial, seja lá pelo motivo que for, né, a gente pode estar falando em planejamento patrimonial para organizar esse patrimônio, né? Organizar no sentido de colocar ele no seu lugar certo, às vezes regularizar esse patrimônio que está ali, muitas vezes, em contratos, né? Então, a gente busca isso, a gente busca a proteção patrimonial, né? E a gente busca a economia tributária e a gente busca a sucessão. Seja lá o foco que for, e eu sempre brinco assim, a gente leva os chaveirinhos, né? Eu quero a sucessão e o chaveirinho que vem de brinde nesse sistema é a organização, é o planejamento tributário, é a governança desse patrimônio, né? Ou a gente busca a organização e leva a sucessão. Então, isso é um fato. Né? Mas quando tu me fala em inabilidade da família, também nem sempre é só a inabilidade, mas é a vontade daquele herdeiro ou sucessora, dependendo onde ele vai se enquadrar, de levar o negócio da família ou de preservar esse patrimônio, porque ele não está, nós não temos a cultura de educar a família para uma gestão patrimonial, né? Isso, então, o nosso trabalho ele envolve muito mais do que pensar só na sucessão. A gente vai trilhando um caminho para se chegar na melhor opção sucessória. Mas para que isso aconteça, a gente também busca a organização desse patrimônio, a organização dessa família, conhecer essa família, como ela funciona, para poder fazer o direcionamento mais adequado, né? Quem é que vai gerir esse patrimônio? Quem é que vai tocar o negócio da família? Às vezes tem um negócio envolvido, outras tantas não. É só patrimônio mesmo, mas que acaba como é que isso vai gerar receita para bancar as gerações futuras, né? Então, tem tudo isso que a gente se preocupa e tenta orientar quando a gente é procurado para fazer esse trabalho. E eu tenho que te dizer que cada vez mais famílias têm se preocupado com isso. Seja pela reforma tributária que está acontecendo aí, seja porque está preocupado realmente com o seu filho, o que ele vai fazer com o patrimônio que foi adquirido com tanto sacrifício, né? Quantas famílias a gente sabe que o pai abdicou, né, de momentos em família, ou abdicou de gastar para si, ou porque, na verdade, eu poderia estar viajando, eu poderia estar fazendo tantas coisas e eu estou ali construindo um patrimônio, né? E tem outros que têm muito mais facilidades, que aquilo flui com uma facilidade
que aquele patrimônio ele só aumenta. Tem pessoas que são unidas, né? Elas têm ideias, elas são empreendedoras, aquele patrimônio vai, ele se multiplica, e aí? O que eu vou fazer com ele se meu filho não está interessado nisso? Né? Então, são tantas as nuances que a gente pode analisar a mesma questão, e para isso a gente tem que estar preparado, né, como profissionais, para melhor orientar essa família a tirar o melhor proveito do seu patrimônio, a perpetuar esse patrimônio e fazer com que ele passe de geração em geração, de filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Né? Então, isso a gente tem trabalhado aqui e vejo que é um trabalho que está sendo executado no Brasil inteiro por profissionais com quem a gente tem contato, com outros também que estão preocupados hoje, focando nessa organização patrimonial. Aqui, assim, essa questão essa questão da gestão familiar, né, da preocupação do patriarca de saber se o filho ou o neto vão conseguir fazer a gestão do patrimônio, esbarra também aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, isso é muito comum, a questão de casamento e de divórcio, principalmente, que é uma outra aspecto que o planejamento patrimonial resolve muito, quando você está trabalhando questões como, por exemplo, holding familiar. Porque quando a gente fala de uma que normalmente as pessoas não sabem disso, quando a gente fala, é muito comum, eu tenho uma casa, então eu não quero fazer inventário, eu vou fazer uma doação com reserva de usufruto para o meu filho. Muitos dos meus amigos, por exemplo, receberam patrimônio dessa forma, com doação com reserva de usufruto dos pais. Aí quando a gente para explicar que financeiramente é como se você estivesse fazendo um inventário. Você, na realidade, está adiantando o valor do inventário fazendo essa doação. E a outra coisa que é uma coisa muito peculiar que as pessoas às vezes não sabem. Se acontecer alguma coisa com esse seu filho, por exemplo, se ele falecer primeiro que você, e você, por algum descuido, não colocar uma cláusula de reversão, esse patrimônio vai ser dividido com a sua nora ou com o seu genro. Ou seja, você está correndo um risco de, se você foi mal assessorado, você perde patrimônio. Porque a nora ou o genro vai sair com a parte dele. E está na lei, é legal, não tem problema. Então, muita gente, quando a gente começa a explicar, olha, você já percebeu como é que funciona realmente uma doação com reservas do fruto? As pessoas acabam se falando assim, não, peraí, não era isso que eu queria. É muito comum aqui, não sei se aí também quando você vai discutir. Sim, é uma das alternativas, né? Assim, quando se fala em evitar do inventário, e é por aí que esse assunto começa, né? Eu vou doar para o meu filho com cláusula de usufruto. Penhorabilidade, incomunicabilidade, inaliabilidade, está lá para o meu filho, mas é meu. Né? Porque, na verdade, a ideia sempre é assim, eu estou adiantando, mas não porque quero ficar desprovido do meu patrimônio. Eu estou praticando esse ato porque eu quero que meu filho não tenha problemas no futuro, porque talvez ele não vai ter o dinheiro para bancar esse inventário, ou porque vai ser muito caro, né? Ou, daí tem outro que diz assim, mas é só comprar no nome do filho. Aí não se dá conta que o filho não teria lastro para fazer aquela aquisição, né? E que comprar no nome do filho significa que ele fez uma compra, se ele tiver um relacionamento, que esse parceiro dele ou dela, né, o parceiro ou a parceira, e vai começar a exercer direitos patrimoniais sobre essa aquisição, que na verdade não era o que eu queria só comprar no nome do meu filho, eu queria decidir sobre esse patrimônio, usufruir dele até meu último dia, e que meu filho, lá no futuro, ele pudesse, então, já estar com esse patrimônio no nome dele. Então, são tantas as possibilidades que se abrem, mas que, se não for bem orientada, ela sai daquele anseio daquela pessoa que tem o patrimônio, ou que está adquirindo de verdade o patrimônio, ou já adquiriu. Né? Então, assim, isso acontece muito, eu acho que acontece aqui, acontece no Rio de Janeiro, acontece em Santa Catarina, acontece, porque as pessoas elas acabam tendo a mesma cultura. Nós temos uma descendência, apesar que aqui no Sul a descendência italiana, a descendência alemã fala muito alto,
né? Mas a descendência portuguesa, que tem essa cultura de adquirir, porque lá a coisa acontece de uma forma diferenciada, onde a tributação é diferente, onde a cultura é diferente, os efeitos disso tudo é diferente, Sem porque dúvida. nós importamos a parte dessa cultura, mas a parte mais importante na forma de transmitir, ou na forma por que se adquire, é outra. Então, a gente tem que pensar nos efeitos num espectro mais abrangente, né? E não assim, ó, tá, não está no meu nome, está no nome do meu filho, eu dei o dinheiro. Tá, e como é que fica o imposto de renda? Eu doei com cláusula de usufruto, eu vou poder usar, eu vou morar, eu vou alugar e vou receber o bem, mas se eu quiser vender? E se eu tiver uma oportunidade de venda, ou se precisar vender? Eu só adiantei um ato para que lá, quando eu não estivesse aqui, o meu filho não precisasse passar pelo inventário. Mas se eu preciso, porque nem sempre eu tenho uma oportunidade de negócio, mas eu posso precisar porque eu fiquei doente. E aí eu vou ter algum... Eu tive um caso exatamente como esse aqui no escritório, há pouco tempo atrás. Era uma oportunidade de negócio que a pessoa fez, já tinha feito a doação com reserva de usufruto. Eu estava trabalhando outros aspectos de planejamento para ela. E ela quis vender o imóvel para comprar um outro, para esse próprio filho, inclusive. Só que era uma oportunidade com uma janela curta. E aí, quando ele veio falar comigo, eu falei, não, podemos, claro que podemos, eu tenho que dar primeiro baixa no teu usufruto, no cartório de notas. É tantos dias úteis. E depois eu tenho que mandar o contrato para o seu filho assinar, né? Porque o imóvel agora é dele, não é mais seu. Você vai assinar em conjunto com ele, mas ele precisa assinar também. E vai ter que assinar na hora dele. E a Nora não queria sair daquele imóvel. A Nora não queria sair do imóvel. E aí, ou seja, no final das contas, não se fez a venda. Porque começou a ficar muito complicado, porque no final, a verdade é essa. Sempre se resume a uma relação familiar. No final o desgaste ele se instala, não tem como, né? Sempre se resume, se começa a ficar uma relação familiar muito truculenta, a questão negocial ela vai para segundo plano. Você quer paz. E tem mais coisa envolvida aí, porque muitas vezes é a relação com os netos, daí começa a ficar truculento, né? A família se afasta. Por que eu não vou vender? Por que eu não vou deixar com que a tua mãe venda? Seja marido, seja mulher, isso não vem só da mulher na proteção dos filhos, né? Mas que absurdo! Ela vai vender porque ela quer viver a vida. Agora ela vai resolver viajar. É um direito dela. O patrimônio ainda seria dela, pelo menos na concepção daquela doação é isso. Né? Eu vou vender, ou eu preciso, mas não importa o motivo. Eu vou concordar. Já está no meu nome, já é meu, já vai ser do teu filho. Tu vai deixar? Eu não vou assinar. Né? Ou até convence aquele filho que estava de acordo, porque sabe dos motivos que levaram a que aquele ato de doação fosse praticado, a convencer que isso não deve ser feito. Então, assim, na verdade, o que falta muitas vezes são ações trabalhadas, né? Eu vou ali, vou fazer, e depois que fez, eu converso com o advogado. Depois que fez, conversou com o advogado, muitas vezes o mal já está feito. E reverter isso, às vezes, não é possível, e quando também vai custar dinheiro, né? Então, assim, vai gastar duas vezes. Eu penso que, na verdade, tudo se resume a ter uma consultoria, né? Ter um ato de ir até um especialista, pensar a respeito, trocar ideias e tirar o melhor proveito daquela orientação, né? Que, claro, a depender de cada situação, ela pode se encaminhar para uma ferramenta de holding familiar, que hoje é a nossa menina dos olhos, porque é a ferramenta que mais benefícios traz, mas talvez não se aplique àquela família, né? Por uma determinada situação que se encontra. Temos a doação, a gente hoje aqui está falando que a doação não é a melhor ferramenta, mas para aquela situação, numa situação que o dono do patrimônio já está com uma idade bem avançada, ou que está com uma doença terminal e que não vai dar tempo de fazer uma holding, né? Fazer a holding familiar, pode ser a indicação. Mas cada caso é um caso, cada momento é um momento, então faça a consulta, não jogue dinheiro pela janela, não tome decisões
precipitadas. Porque... E nem sempre as ferramentas elas são utilizadas de forma estanque. Por exemplo, um cliente que eu atendi aqui no Rio de Janeiro, ele tinha um plantel de 12 imóveis, das mais variadas, de galpões a salas comerciais a imóveis. E ele tem, né? Ainda está vivo, e os filhos também, são 3 filhos, 3 homens. E a relação não é uma relação muito harmoniosa. Não que eles briguem, mas a relação em si é um pouco desafiadora, vamos botar assim. E aí, por exemplo, esse planejamento, o que eu fiz para ele? Eu peguei os imóveis que cada filho mora e fiz a doação com reserva de usufruto para ele, porque aí cada filho vai morar e vai assenhorar-se dos imóveis que mora. Os outros imóveis eu coloquei dentro da holding familiar, que vai virar para eles. Mas aí é uma questão de administração de receita e não de patrimônio mais. Que aí nisso eles conversam bem. Sim. Agora, no dia que um tiver que se meter na casa do outro, aí complica. Então, por exemplo, isso é um exemplo bobo de que você fez usou vários instrumentos de planejamento para compor. Outra coisa que aqui acontece aqui no escritório, eu trabalho muito para a igreja católica. Aqui a gente na família tem uma atuação muito presente na igreja. E aí eu advogo para algumas irmandades, essa coisa toda, e para algumas pessoas que querem se relacionar com essas irmandades. E é muito comum, por exemplo, eu fazer testamento, que é uma coisa que eu abomino para uma situação comum. Mas para aquela pessoa que não tem herdeiros e quer deixar para uma instituição de caridade, a coisa mais simples que ela tem para fazer é um testamento. Faz um testamento simples e barato, não é caro, simples e barato, e aí depois, aí sim, eu do outro lado, quando a pessoa não está mais aqui, representando a instituição, tem que desenrolar isso tudo. Mas é mais simples do que fazer qualquer outra forma de planejamento, e normalmente são pessoas mais humildes, que não têm essa... demoraria muito para eu explicar isso para elas. Então, eu aconselho, o que você quer deixar para aqui, para a Casa do Padre, para o Asilo, ou para a Irmandade de São Pedro, ou para outras instituições aqui do Rio de Janeiro, faz um testamento. Que se você mudar de ideia, você também revoga. Mudei de ideia. Revoga, não tem problema, nada é definitivo. Então, é outro exemplo que eu uso muito, tipo assim, eu odeio testamento, mas nesse caso é o que eu uso, para não dar problema. Exatamente. Para filhos fora do casamento, um testamento é muito bom, porque às vezes ele reconhece uma paternidade, porque ali tu manifesta vontades, mas também estabelece algumas questões, tu consegue reconhecer aquele filho, muitas vezes, não quer misturar esse filho numa estrutura de holding familiar, porque pode haver desavenças e vai haver um conflito na gestão desse patrimônio. Já reservei o patrimônio, então eu já digo aqui, eu já fiz aquela doação de cotas lá, eu já atendi a legítima, já agi de acordo com a disponível ou não, posso ter beneficiado a mais ou a menos, isso não importa. A tua parte está aqui reservada e ficou fora daquela estrutura e ela é tua. Faça o inventário. O testamento está aberto e está tudo no seu devido lugar. Então, ele pode ser um guarda-chuva, muitas vezes, para essa situação. Então, tem tantas questões. Então, eu normalmente não vou fazer um testamento, porque o testamento não evita o inventário, porque o testamento cria um processo antecedente, ele cria uma situação anterior à abertura do inventário em si, porque eu tenho que fazer aquela ação de registro, de validade, de execução desse testamento, né? Então, eu tenho que validar isso. Ele pode me tirar a possibilidade, a depender ainda de estados que não estão regulados pela corregedoria, porque pela regra, quando existe um testamento, eu não poderia, não posso fazer o inventário extrajudicial, que traz um benefício de celeridade, né? Então, ele cria tantos percalços, muitas vezes, né? Mas ele dá outras tantas soluções. Então, o especialista consegue avaliar e fazer a indicação quando se usa essa ferramenta, quando não se usa, em que situações ela ainda que possa trazer algum prejuízo no tempo ou financeiro para o processo da sucessão através do inventário, mas ela resolve outras tantas questões
Então, por que não utilizar? Né? Então, a gente tem que saber, eu acho que não é a melhor, mas nessa situação é o que se enquadra, como a doação, como o seguro, como a holding familiar. Né? A gente tem que saber lidar com todas as ferramentas para misturar ou até para segregar. Aqui, nesse caso, eu uso só isso. Né? Ou aqui eu vou fazer uma mistura, vai ser um planejamento híbrido que eu vou usar várias ferramentas e eu vou te trazer o maior benefício. E assim a gente vai trabalhando. E aí você trouxe também um outro tópico que eu tenho enfrentado aqui, e imagino que você também tenha enfrentado aí, que é o seguinte, planejamento patrimonial virou uma certa moda, né? Muita gente fala, e muita gente que nunca fez, na verdade. Muita gente que nunca trabalhou com isso, que está pegando aí uma surfando numa onda. Surfando numa onda. Só que, assim, é uma onda perigosa, porque você está falando do patrimônio de uma família, de uma vida. Né? A vida de uma família está nas tuas mãos quando você vai trabalhar. E aqui aparece, não é muito comum, mas aparece clientes que têm planejamentos, ou eles acham que tem. Aí quando você vai olhar, é uma pejotização de um patrimônio, que inclusive vai levar ele a pagar ITBI, que ele ainda não sabe. São, por exemplo, empresas que não têm nem o registro no RGI, ele só está integralizado o patrimônio, mas ele não levou no RGI, porque ele sabia que ia ter que pagar ITBI, e não está pagando, e não conhece os mecanismos para não fazer o pagamento do ITBI. Questões, por exemplo, que não tem nenhum tratamento sucessório, porque ele não sabe fazer o tratamento do imposto do ITCMD, aí no Rio Grande do Sul, o ITD, né, que eles chamam. ITCD. Então, assim, a gente pega também muito aventureiro. Mas como tem, gente, semana passada eu entreguei um planejamento para corrigir uma situação pregressa, né? Uma família que fez já em 2016, se eu não me engano, tinha feito com advogados participando, com contadores, porque às vezes a gente diz, foi o contador que disse. Nem sempre, né? Às vezes sim, às vezes não. Então, em todas as categorias, em todas as categorias profissionais, a gente tem os bons profissionais e os medíocres, né? Aqueles que vendem peixe por lebre, como eu digo, as pessoas compram aquilo que imaginam que estão ganhando, né? Que estão comprando, e, na verdade, o que vem é bem outra coisa, né? Então, essa família tinha constituído uma empresa, e nessa empresa os bens foram integralizados no contrato social, mas também não tinha nenhum registro no RGI, não tinha passado pela prefeitura para verificar o ITBI, compraram já imóveis, outros depois nessa empresa, também com o mesmo tipo de tratamento. Então, assim, e quando chegaram aqui, eles falaram assim, quero que tu verifique para mim o que eu tenho está tudo ok. Porque viram uma live minha, ou porque entraram no meu Instagram, seja por que modo foi, chegaram até mim e disseram, eu só vim aqui, na verdade, para te dizer que está tudo ok, né? Referendar aquilo que estava sendo feito. Quando eu comecei a olhar, na primeira leitura, tu já percebe que não tinha nada. Né? Na matrícula continuava no nome do patriarca, vamos dizer assim, que já achava que não tinha mais nada no nome. Na declaração de imposto de renda dele, ele já tinha as cotas, não tinha mais o patrimônio. Os filhos não tinham recebido nem por doação, nem por qualquer ferramenta a sucessão para chegar no objetivo que era o que ele tinha, que era evitar o inventário, é um objetivo claro e nítido, que ele buscou esse sistema para resolver essa questão, e aí eles não tinham nada, e tinham pago baratinho. E isso também, então, assim, é aquele baratinho que sai muito carinho lá no final, porque lá no final não tem nada, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, tem muito aventureiro aí, né? A gente estuda muito e todo dia, o tempo que não se está trabalhando, executando e adquirindo experiência, porque fazendo a gente aprende também, né? Com as dificuldades do dia a dia, né? Mas não só isso, se especializando, porque eu digo assim, é um sistema multifacetado, né? A gente entra, outros dizem multidisciplinar, mas a gente
tem que atuar, não precisa ser especialista em tudo, mas tem que conhecer toda a gama de áreas que são envolvidas, que estão envolvidas no bom planejamento, né? Que a gente não fala só de direito de família, a gente não fala só de direito de sucessão, a gente não fala só de contabilidade, de tributário, de societário, de civil, é tudo junto e misturado, como eu digo. Exatamente. Né? E aí, a partir disso, além de tudo, o profissional tem que se apropriar do conhecimento e saber o que fazer com ele, né? Porque se souber de tudo um pouco isoladamente, não vai muito longe. Né? E daqui a pouco, tendo até um planejamento medíocre, onde tu poderia ter tirado muito mais proveito, ter tido muito mais benefícios com essa realização, né? Então, eu sempre digo cuidado onde é que tu larga um patrimônio de uma vida inteira, né? E isso não importa se seja um imóvel, se seja um tipo de investimento, o que quer que seja, veio de esforço, veio de sacrifício de alguém. Até que tu tenha recebido de herança, alguém atrás trabalhou. Então, eu sempre digo, alguém trabalhou muito para ter aquele patrimônio. E a gente não pode se aventurar e brincar com o patrimônio alheio e tem que ser muito responsável para fazer um bom planejamento. Assim, eu sempre falo que assim, a pessoa ela tem que entender a coerência da coisa. Por exemplo, a gente fala muito dos nossos conteúdos. O grande vilão do planejamento é o inventário, porque ele é muito caro. E ele é muito caro. Então, a alternativa a esse grande vilão, ela é muito mais barata, mas não pode ser baratinha, porque você está falando de um valor muito caro. Então, Sim. Não tem como você, por exemplo, um colega nosso, o Juliano, você vai lembrar dele, mandou um áudio para nós outro dia dizendo que ele perdeu um cliente porque o contador dele, do cliente, né, informou a esse possível cliente do Juliano que ele iria fazer a hold dessa pessoa que tinha um patrimônio bastante expressivo por R$3.000. E olha que eu não sou muito dado a falar valores aqui, mas assim, R$3.000, ninguém faz holding. Você banalizar o planejamento, né? Não tem como. Não tem como fazer. E eu preciso deixar isso muito claro. Se a pessoa estiver aqui oferecendo para você que está me ouvindo, não importa se no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul, uma estrutura de planejamento patrimonial e sucessório por R$3.000, corre dela, porque ela vai te trazer prejuízos enormes no futuro. Às vezes não para você, mas para a tua família. No pior momento, que é quando você não estiver aqui. É isso eu falo muito. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? Claro que vai se ter benefícios econômicos sempre, estatisticamente, a gente tem ali de 60% a 90% a menor do que o valor de um inventário. Isso é estatístico e pode me perguntar, não importa o tamanho do patrimônio, isso é estatístico, mas a gente não pode achar que vai ter esse trabalho realizado com a eficiência que se busca baratinho, né? Não tem como. A pessoa que está fazendo baratinho não tem nem como bancar o conhecimento que ela precisa ter. Né? As especializações todas não tem como. Isso. E normalmente ela faz o quê? Ela economiza, entre aspas, sem saber fazer o corretamente, na carga tributária, que é a única coisa que é inescapável. Não tem como você hoje no Brasil fazer qualquer coisa lícita, como é o nosso trabalho. É tudo lícito, é tudo informado à Receita Federal, à Receita Estadual, às receitas municipais. Não tem como você fazer um trabalho lícito sem pagar algum tributo, sem ter o pagamento do tributo. Então, assim, se você está fazendo um planejamento em que você não está pagando nada de tributo, pode crer que está errado. Pode crer que você está sendo enganado. E aí é aquela coisa, né? Ou uma fase não está sendo realizada, né? Porque muitas vezes, olha, pensa bem, nós temos o ITBI na integralização. Apesar de que a regra diga que não, a Constituição, o Código Tributário, né, a legislação municipal muitas vezes ainda diz que não, e outras já estão até referendando atos que a gente sabe que não deveriam ser aplicáveis, que são inconstitucionais e tudo mais,
Mas a gente tem essa fase da integralização e tem que olhar o ITBI. A gente tem que olhar, pelo menos. Claro que existe técnica que a gente pode se minorar esse valor, base de cálculo, tudo mais. Não vamos aprofundar aqui, porque senão a gente vai longe conversando sobre isso. Mas mesmo assim a gente tem que se olhar para ele. É o que aconteceu no exemplo que eu dei há pouquinho. Foi para o registro, foi para a junta comercial, foi registrado o contrato e os imóveis constam lá como sendo da empresa criada para isso. Mas não houve o ato de registro no RGI, que é o que exige para a transmissão da propriedade. A propriedade só deixa de ser um e passa para outro no momento que está registrado no registro de imóveis. Então, não aconteceu, já está errado. E foi teve que passar pelo ITBI. Exatamente, porque no momento do registro do RGI, é o fato gerador do pagamento do ITBI. Exatamente. Então, ele não levou a registro porque ele não queria recolher o ITBI. Exatamente. Né? É a mesma coisa do exemplo que você deu dos filhos. Por que os filhos não receberam cota nenhuma? Porque nesse momento você tem que pagar o ITCMD. Exatamente. Então, se você não paga, não tem não tem como fazer a transferência. Então, aqueles R$3.000 não foi baratinho, foi caro, porque era fazer um contrato social. Foi. Não, porque aí você deixa isso virar uma bola de neve. Quando você vai meter a mão lá na frente, você vai ter que gastar muito mais do que isso para resolver. Deise, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por ter pelo convite. Já estamos todo meu. Já estamos aqui nos encaminhando aqui para se despedir. Eu já vou me despedir de vocês que estão nos escutando. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, eu vou lembrar, todos os contatos da doutora Deise vão estar na descrição do áudio do podcast e do vídeo aqui do YouTube. E-mail, telefone, os contatos que ela me mandar, eu vou botar na descrição. Se você não acompanha as redes sociais dela, acompanhe, vale muito a pena, ela tem conteúdo de qualidade. Se você é da região aí do Rio Grande do Sul e quer se consultar sobre planejamento, não perca essa oportunidade de realmente conversar com quem entende, realmente conversar com quem conhece da matéria, para você não ser enganado, para você não ser realmente passado para trás e a sua família, no pior momento, que é na sua ausência, constatar esse problema. E eu vou deixar agora para a doutora Deise se despedir de vocês. Primeiro, eu quero agradecer a tua generosidade de dividir o teu espaço comigo e a gente poder ter essa troca, esse bate-papo que foi tão agradável, que foi tão bom, e que a gente poderia, tanto que é apaixonado pelo tema, seguir aí muito. Queria dar o boa noite, o bom dia ou boa tarde, a depender do momento que os teus ouvintes, os teus seguidores de rede vêm aqui nos assistir. Muito obrigada por essa audiência, né? E renovo aí, não só para que me sigam, mas que sigam também o Dr. Alex, que daqui a pouquinho a gente faz aí um mesclado de seguidores, né? E os meus acabam passando por aqui também, né? Que vai ter muito conteúdo nas redes do Dr. Alex. A gente faz um bom trabalho juntos e separados também, né? A depender da situação. Então, muito obrigada e até uma outra oportunidade que a gente possa falar sobre planejamento patrimonial e outras cositas más aí que se atravessam dentro do planejamento patrimonial. Até logo, gente. Um abraço. Tchau, boa noite.